Olá, olá! O assunto mais esperado chegou, porque essa é uma pergunta que qualquer viajante recebe, viu? Afinal, como que você faz para viver na estrada? De onde sai essa grana? Bom, tá chegando o fim do ano, muita gente fazendo planos para 2026 e muita gente querendo mudar de vida ou refletindo sobre a vida que vive, né? E por isso eu achei que era um bom momento para trazer essa pauta, porque tá todo mundo aí nesse momento reflexão. E eu gostaria também de refletir com você sobre o ciclo do dinheiro, né? Como que ele gira nas nossas vidas, como que a gente pode usar o dinheiro a nosso favor no estilo de vida que você decide viver, tá? Sei que a curiosidade aqui é sobre como eu faço a grana na estrada e eu vou trazer vários exemplos, mas eu espero que eu possa contribuir aí também para suas próprias reflexões. Eu vou chutar aqui que você vive de uma forma que o ciclo seja mais ou menos esse. Você trabalha aí para pagar suas contas, paga tudo o que precisa, torcendo para sobrar um dinheirinho aí para você comprar algumas coisas também. E eu espero que sobre, que você consiga guardar e fazer planos. Mas você compra ali as coisas que você deseja de vez em quando e vai vivendo, né? Só que às vezes também acontece de você se pegar querendo, por exemplo, mudar de casa ou de cidade ou fazer um plano que envolve finanças de uma forma mais arrojada, assim, sabe? Ou até mesmo, sei lá, mudar de profissão e você não sabe por onde começar. Porque às vezes a gente não conhece outro modo de viver, né? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo lá em 2020. E aí você se pega fazendo uma pergunta para você, mas como que eu faço dinheiro para viver essa vida que eu imagino aí na minha mente, né? Foi essa a pergunta que eu me fiz, de fato, e eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça do tipo, tá, quero tirar um tempo aí para viajar, mas como de fato eu vou viver na estrada, né? Como que essas pessoas que vivem assim, elas fazem dinheiro na estrada? E aí a primeira dica que eu queria te dar é: se aproxime dessas pessoas que vivem o estilo de vida que você gostaria de experimentar. Veja como funciona a rotina delas, veja como elas fazem dinheiro, como que é o ciclo aí de vida que elas estão inseridas. Observa isso, se você quiser, experimenta por um período e aí você avalia. Ah, quero seguir com uma vida assim? Não quero seguir. Foi isso que eu vivi em 2020, por isso que é esse o conselho que eu posso te dar, porque eu tive essa experiência, vamos dizer assim, de 40 dias que eu saí para fazer um mochilão antes de voltar para casa e de fato começar o mochilão algumas semanas depois, mas eu gostei de experimentar, eu gostei dessa dose, sabe? Deixa eu ir ali, dar uma voltinha, ver como vai ser e se é aquilo que eu estava imaginando na minha mente, de fato vai ser o que eu quero fazer para minha vida. E por que eu já começo te dando esse conselho, né? Porque essa minha experiência de ter rodado ali um tempo e vivenciado aquilo para ver como as pessoas viviam de mochilão, que foi o meu caso em 2020, ela me trouxe totalmente outra ideia de enxergar as possibilidades que existem nesta vida de fazer dinheiro. Assim, parece que abriu um novo campo para mim, sabe? E eu entendi que dinheiro é possibilidade. Ele não vem de onde ele tem que vir, porque tem inúmeras fontes, né? Você busca a fonte de dinheiro que mais faz sentido para você, ou a que você consegue fazer no momento, enfim, considerando toda a questão do privilégio aí, que já é a gente poder refletir sobre as nossas escolhas, porque a grande maioria das pessoas não podem, mas essa ideia de entender que o dinheiro é possibilidade, é o seu parceiro, e não é algo que você luta para, mas você luta com, faz toda a diferença. Então já começa aí, tá? Mudando sua visão sobre grana, entendendo que isso é algo que tem que fluir com você e não é algo que você tá lutando para conquistar, beleza? A minha vida com grana, ela começou mais ou menos assim. Eu tinha lá meus 14 anos e eu trabalhei dos 14 anos aos 29 em empresas e fui crescendo, aquele formato bem padrão, tá? Entrei como jovem aprendiz, trabalhava ali na Editora Abril, fui crescendo de cargo, ganhando experiência, aprendendo mais. E aí decidi em algum momento que eu não queria estar mais na Editora Abril, porque eu queria experimentar outras áreas, outras empresas. Eu era muito nova e já estava lá há mais de 3 anos e meio. Com 18 anos eu saí, fui fazer um estágio
numa outra área ali de RH que eu quis experimentar, trabalhei no comercial, fui migrando, essas coisas que todo mundo faz, sabe? Você é jovem, você não entende muito bem o que você quer da sua vida, eu pelo menos fui essa jovem bem indecisa, e aí você vai migrando. Fui crescendo na carreira, entendi que eu queria trabalhar na área de marketing, fiz minha especialização ali de pós nessa área e foi isso. Com 29 anos eu estava ali como líder de uma área de ativação de marketing que atuava no mercado de eventos. Esse era o panorama até março de 2020, quando chegou a pandemia, beleza? Nessa época, caos da vida de todas as pessoas, como eu comentei, eu trabalhava em eventos e os eventos pararam, então eu tive muito tempo livre, por mais que meu trabalho permanecesse remoto ali, mas eu não tinha os eventos para atuar propriamente. Eu tive esse tempo livre para pensar na minha vida, para entender, tá, se tá tudo parado, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui esperando ou eu vou me movimentar e tirar outros sonhos que estão aí engavetados, porque eu tô aqui muito realizada no meu momento de agora, entende? E foi aí que eu decidi, de fato, tirar o meu mochilão do papel. Já contei isso várias vezes aqui, mas estou trazendo de novo esse contexto para você entender qual que foi a minha virada de chave com relação à grana também, que também foi nesse momento, mas aí que foi o start, sabe? Começou daí e passando o tempo pela estrada, eu fui aprimorando essa virada de chave da grana. Bom, quando eu resolvi tirar de fato esse tempo sabático, até então eu pensava que eu ia ficar aí uns 6 meses sem trabalhar, usando a grana que eu tinha guardada para me manter aí na estrada e que depois eu ia voltar para o meu modus operandi normal. Então, CLT em alguma empresa, era isso que eu imaginava. Só que o tempo ele foi passando, fui viajando, fui conhecendo gente. E nesse período eu conheci muitos viajantes que trabalhavam das suas mais inúmeras formas pela estrada, por onde passavam. E eu fui aprendendo que existiam outras formas de viver do que a única forma que eu até então conhecia de fazer dinheiro, que era aquela Bruna CLT de empresa, blá, blá, blá. Entendeu? Porque eu comecei a ver uma galera muito desenrolada na estrada, muito desenrolada. Vendiam comida na praia, arte na praia, foto na praia, faziam freela em restaurante na cozinha ou até mesmo como garçom, garçonete ali servindo as mesas, trabalhavam em recepção de hotel, em comércio local, davam aula de idioma online, várias pessoas trabalhavam assim, consertavam coisa na casa de alguém, enfim. Chegavam naquele local, viam a oportunidade e iam atrás, porque o intuito era continuar tendo esse estilo de vida que era de viajante, e isso era o ponto central ali do estilo de vida deles, beleza? Só que nesse momento, eu ainda estava vivendo das minhas economias e, ao mesmo tempo, eu ficava observando essa galera e isso foi me ensinando, sabe? A como ter essa destreza da estrada, como arrumar os empregos, como ser desenrolado, como parar de ter vergonha, porque eu tô aqui falando com você, mas eu já falei lá no começo, nos primeiros episódios, que eu sou uma pessoa tímida. Então, para mim, ter essa coragem de ir, bater na porta, pedir emprego a cada canto, eu era bem fechada quanto a isso, por isso que o meu modo ali de achar emprego, que era o que eu já conhecia, de estar conectada em alguma coisa online, era o que eu me sentia confortável, então eu estava aprendendo uma coisa nova, entende? Só que nisso eu fui olhando essa galera e pensando assim, né, cara, eles têm menos grana que eu guardado ou eles nem têm grana guardada e não estão preocupados com isso. Então eu ficava olhando a coragem, a felicidade daquelas pessoas, ficava impressionada de fato. E eu falei, por que eu tô aqui toda preocupada se eles vivem bem e eu tenho uma grana aí para, se alguma coisa acontecer, eu correr e usar desse auxílio, sabe? Então por que eu não vou viver assim também e acabar com essa trava, tirar esse medo de falta de grana, sabe? Essa falta, ficava pegada nisso. Bom, decidi ir por esse lado porque tinha um outro lado também que poderia ser uma fonte de renda mais segura, mas que não era a que eu queria. E aí, provavelmente, você está aí se perguntando, né? Por que você não foi buscar um trabalho remoto, trabalhar com marketing, trabalhar aí no computador sendo nômade digital? Será algo que você ia ficar mais confortável?
E isso desde o começo foi algo que eu não quis viver, porque eu sabia que na minha área eu ia trabalhar muito, então eu ia estar numa outra cidade, mas sem experienciar a cidade, porque eu ia ficar o dia inteiro no computador e eu não queria isso naquele momento da minha vida. Eu queria ter uma imersão mesmo no mochilão, dentro da cultura dos espaços que eu estivesse, sabe? Não queria ficar ali no computador o dia inteiro, provavelmente trabalhando para uma empresa de São Paulo, num formato que eu já conhecia, por mais que me trouxesse um conforto financeiro, porque eu queria realmente conhecer algo novo, sabe? Sentir aquilo de forma profunda, enfim, estar conectado com aquela experiência local. Por isso que isso nem foi uma opção e eu nem cheguei a buscar essa alternativa, entendeu? E aí, conforme eu fui entendendo que eu queria trabalhar dessas outras formas, o meu conceito com relação a dinheiro também mudou. Porque uma coisa que ficou muito clara para mim é que eu aprendi a diferença entre o propósito do dinheiro e o valor do dinheiro. Dinheiro, ele é um facilitador de oportunidades. Ele não deve nunca ser um dificultador de oportunidades. E quando você começa a enxergar dessa forma, tudo muda. A sua cabeça muda com relação à grana, você entende que você quer trabalhar para que com o dinheiro que você faça desse trabalho, você possa te proporcionar momentos que realmente vão somar na sua vida. Diferente, por exemplo, de você usar a sua grana para comprar coisas de forma impulsiva, que às vezes você nem liga de verdade para aquilo, sabe? Só para, no seu inconsciente, tentar suprir uma falta de mais tempo que você não tem para você, porque o seu trabalho talvez está te consumindo todo esse tempo. Então, eu fui entendendo que essa balança de trabalho, dinheiro e tempo, ela tem que ser mais equilibrada, porque é isso que é a nossa vida. A nossa vida é tempo, entendeu? O tempo ele só vai sendo gasto, a gente não tem como acumular tempo. Então, nessa balança, que você precisa inclusive monitorar constantemente, você vai avaliando quando ela está mais desequilibrada de um lado ou de outro. E isso acontece, né? É natural, tá tudo bem se em algum momento você está trabalhando muito. Por exemplo, quando eu decidi, numa temporada de fim de ano, trabalhar aí de gerente num hostel e fazer a temporada para juntar uma grana e depois ficar mais tranquilo ali quando passasse o carnaval, entende? Ou se você quer se dedicar forte ali num projeto por meses e depois ter uma rotina mais tranquila, mais equilibrada, enfim. Mas para você, a conta no fim, ela sempre tem que fechar. E você tem que ter consciência disso. E não é só a conta bancária que tem que fechar, entendeu? A conta de tempo, de prazer, de satisfação. Você tem que saber que às vezes você está abrindo mão sim de fazer mais grana para você ter mais riqueza em outras áreas da sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? Ou riqueza para você é só dinheiro na conta? Entende? Isso foi o que eu aprendi a partir de 2021, depois de alguns meses que eu estava ali só vivendo das minhas economias, né? Então, eu fiz muitos desses trabalhos que a galera fazia. Eu comecei pelo voluntariado, que não é uma fonte de renda em si, mas que é um trabalho que você deixa de fato de gastar. Então, seu dinheiro para pelo menos de sair da conta, com um dos maiores gastos que existe na estrada, que é a hospedagem. E aí eu comecei a voluntariar. Então, no total, eu voluntariei em 8 hostels. Basicamente, passando aqui para você rapidinho tudo que eu fiz, o meu primeiro hostel foi em Pipa, trabalhando na recepção. Depois eu fui para o México e eu fiquei como organizadora de eventos num hostel. Aí em Torino, na Itália, eu fiquei trabalhando numa casa de família, ajudando com limpeza aí na cozinha. Depois eu fui para a Espanha, primeiro em Comaruga, ali interior de Barcelona, uma região praiana também, e aí a gente limpava o hotel. Saindo dali, a gente foi voluntariar em Barcelona. Tô falando a gente, que você já entende que sou eu e Nath, né? Bom, minha quinta experiência de hostel, de voluntariado, foi em Barcelona. A gente fazia guia turística, então a gente passava com a galera de bike e também preparava o jantar. Aí, saindo de lá, teve Gran Canária, que é uma ilha da Espanha. A gente fazia a limpeza do hostel, ajudava ali no café da manhã também. Fomos passar Natal e Ano Novo em Málaga, voluntariando em outro hostel. E ali a gente fazia a recepção, fazia a lavanderia, fazia bar. E o último foi em Eindhoven, na Holanda, que a gente fazia a limpeza do hostel. Então, troca da cama, quando tinha galera hospedada, esse tipo de coisa.
Então, até esse momento aí, nos momentos que eu fui passando por voluntariado, o dinheiro para comida, para passeio, para deslocamentos, ele só saía do cofrinho, né? Pelo menos foi assim de setembro de 2020 até novembro de 2021, que até então eu só tinha feito voluntariado em Pipa e no México. E aí, depois disso, que eu comecei a, de fato, fazer grana ao mesmo tempo que eu fazia o voluntariado. Então, eu economizava na hospedagem e, além de ter essas horas de trabalho do voluntariado, eu trabalhava fora do hostel para fazer grana mesmo e juntar grana para continuar viajando ou pagar os meus custos de viver por ali, porque eu não queria mais ficar tirando do meu cofrinho ali do banco, entende? E eu lembro que a primeira grana que eu fiz na estrada foi vendendo brigadeiro na praia. Eu lembro que no começo tinha muita vergonha, mas tanta gente trabalhava vendendo coisa na praia que aos poucos eu fui soltando, sabe? Eu nunca curti trabalhar no comercial, não sou uma pessoa assim de vendas, então eu tinha essa trava e eu lembro que eu ficava muito feliz quando eu vendi, voltava com o cesto vazio, porque eu ficava, nossa, cara, tô aprendendo a ser mais comercial, sabe? Enfim, era uma sensação muito boa. Aí dali eu trabalhei como gerente de hostel na temporada de fim de ano de Pipa, que eu comentei. Também fui garçonete do primeiro restaurante vegetariano de Barcelona, então o mais antigo da cidade. Eu amava esse trabalho, tá? Era muito legal porque eu conversava com muita gente, era muito legal. Aí eu trabalhei num call center e eu nem falava espanhol perfeito, nada disso, gente, mas eu trabalhei no call center, falava espanhol sempre que eu estava ali no trabalho e imagina, no telefone, mais difícil, né? Também trabalhei em recepção de hotel, ganhei muita caixinha sendo guia turística lá do voluntariado que eu falei para vocês. Vendi comida em Gran Canária, limpei barco na Gran Canária, enfim. Foram 8 voluntariados, né, que eu falei, em troca de hospedagem, em 6 países diferentes e trabalhos, eu nem sei quantos, assim, foram muitos trabalhos pelo caminho, alguns eu estou esquecendo aqui, mas a cada episódio eu vou compartilhando mais. Realmente fiz bastante coisa. E aí você deve estar se perguntando, né? Bruna, mas como que acha esse tanto de trabalho? Como que apareceu, ainda mais fora do Brasil, que é mais difícil, né? Tem tudo isso. Bom, como que você procuraria emprego no seu país, na sua cidade? Ou batendo de porta em porta, ou enviando currículo, ou pedindo indicação, não é isso? São as 3 coisas principais, assim, que me vêm à cabeça. Funciona da mesma forma, tá, gente? A única coisa é que você vai adaptar o seu currículo para o país que você está morando e você vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, de indicação, vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente. A gente estava voluntariando lá no hostel da Gran Canária, uma ilha da Espanha, e a gente falou para o dono que a gente precisava de emprego que fizesse grana mesmo, né? Fazer algum freela. E aí tinha um hóspede que precisava de gente para limpar o barco, para fazer comida para as pessoas que estavam no barco. E aí o dono do hostel indicou a gente, eu e Nath foi lá até o barco dele e preparou as coisas, fizemos uma grana boa. Então, isso já é um exemplo de como conseguir por indicação. Você tem que ser cara de pau e ir comunicando para as pessoas ao seu redor, ó, estou precisando de emprego, estou querendo fazer alguma coisa, me indica aí. E ao mesmo tempo você vai mostrando ali no voluntariado que você é desenrolada para a pessoa ter confiança também de te indicar, né? Tem isso, porque você é estranha no ninho. Você não é do país, você não domina o idioma, então você tem que criar uma boa relação com aquelas pessoas para elas resolverem te indicar para alguma coisa. Segundo exemplo, saí batendo de porta em porta ali no bairro de quando eu era voluntária em Barcelona, porque eu precisava fazer grana também, e fui batendo ali nos restaurantes buscando uma oportunidade para ser garçonete. Fui nesse restaurante que é o primeiro vegetariano da cidade. Eu sou vegetariana, então era um local que eu estava priorizando trabalhar, fazia muita questão dali, por mais que eu tenha feito outras entrevistas em outros restaurantes, cafés e tudo mais. Fui ali, deu certo e consegui um emprego batendo de porta em porta. Cheguei lá no fim do expediente, falei que eu queria muito trabalhar, que eu era vegetariana. Por mais engraçado que seja, eu era a única vegetariana daquele restaurante, nem o dono era, e me contrataram. Foi isso. E o último exemplo, falando de achar oportunidade online. Estava lá buscando com o meu currículo em espanhol nos sites para buscar emprego e consegui o emprego do call center. Ah, Bruna, teve que fazer entrevista em espanhol? Fiz.
Mas entre o medo de fazer e não fazer, eu corri o risco de fazer. Se a pessoa achasse o meu espanhol ruim, ela não ia me contratar, ia falar, olha, não dá, e beleza. E no fim foi ótimo, porque quando você trabalha com pessoas locais, então a oportunidade que eu tive de trabalhar e fazer grana ali morando na Espanha, eu aprimorei meu espanhol, porque você aprende muito trabalhando com pessoas locais e ao mesmo tempo você está inserido naquela cultura ali que não vai te somar só no idioma, te soma de várias coisas. Então eu experimentei vários pratos locais quando eu estava ali trabalhando no restaurante, no call center eu aprendi um monte de coisa da Espanha que eu tinha que ficar atendendo o pessoal que ligava de universidade ou ligava de vários outros negócios que a gente atendia e eu aprendi um monte de coisa aí da Espanha. Foi muito rico para mim. Então não é só a grana que conta, tem a riqueza em outras áreas também que você aprende vivenciando isso. Agora, uma coisa que eu quero deixar aí de dica que eu acho importante fazer e que quando dá, eu faço, tá? Vou te explicar porque não sempre dá. Quando eu cheguei em Pipa, por exemplo, eu era hóspede já há 3 meses antes de eu virar voluntária. Eu tinha essa condição de ficar como hóspede, era o começo do meu mochilão, eu queria ver como eu sentia, para aprender o que era ser um voluntário e tudo mais, e aí depois fiquei como voluntária. Mesma coisa no México, eu estava 15 dias como hóspede do hostel e aí eu fui pedir para ser voluntária. Nem sempre vai dar para ser assim, como não foi em Barcelona, como não foi na Holanda, enfim, como não foi na Itália, a gente já chegou com o voluntariado certo, porque você consegue pedir, né, esses voluntariados pela plataforma própria para isso, que um dia eu posso falar só sobre isso. Mas se você puder, faça isso, porque aí você chega na cidade ou no local, ou o tipo de emprego aí que você quiser buscar, e aí você se dá essa prova, sabe? Aquilo que eu falei no começo de você experimentar, porque vai que você decide viver aquilo que você quer viver, e aí você não experimenta, e quando chega na prática não é aquilo que você imaginou na sua cabeça. Aí fica chato você sair, você já se comprometeu com a pessoa. Então eu gostava de fazer isso para experimentar e ver se dava certo. Mesma coisa fizeram comigo lá no restaurante vegetariano. Eles falaram, pode vir trabalha essa primeira semana e aí eu te falo se você vai poder continuar e ficar fixo aqui com a gente. E aí deu certo. Eu acho que quando a gente é transparente com o que a gente está sentindo e conta isso, né, para outra pessoa que vai nos contratar, tudo flui melhor, tudo acontece da melhor forma para todo mundo. Mas tudo isso aí que eu compartilhei das minhas experiências nesses anos, eu sei que parece complicado olhando de fora, você pode estar aí falando, cara, eu não sei como chegar nesse lugar, sabe? E é a mesma coisa que eu pensava antes de começar a viver isso. E aí que está a grande diferença da Bruna antes de 2020, com um olhar diferente, né, para a Bruna depois de 2020. Porque quando a gente pensa em grana, raramente a gente tem de fato uma escolha, porque a gente precisa dela para viver. E eu fui aprendendo no caminho, não só nessa vida de viajante, mas observando aí minhas experiências de antes, de quando eu, por exemplo, odiava trabalhar num local que eu trabalhava e eu não podia sair dele porque eu dependia daquela grana, sabe? Eu fui aprendendo a ter de forma mais clara e exata a vida que eu queria viver na minha mente, para construir a cada dia um passinho mais próximo dela, até que um dia eu pudesse, de fato, ter esta opção de escolher. Entende? Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter planejamento, mas se você não começar agora, talvez você nunca chegue lá. Então é uma coisa que eu sempre tive consciência da vivência que eu estava passando, especificamente falando do meu caso, por exemplo, trabalhando em São Paulo, no emprego em 2016 que eu detestava, comparando com outro emprego em São Paulo também em 2018 que eu amava. Foram só 2 aninhos aí, né, de diferença dessa espera, que quando você olha hoje e fala, nem foi muito tempo. Mas às vezes quando você está vivendo o processo, aquilo parece eterno e você quer que aquilo mude rápido, né? Como a gente quer que a grana apareça rápido na nossa vida e que a gente não tem que ir construindo passinho por passinho a cada dia, sabe? Que a gente só quer que um milagre apareça e que transforme a nossa realidade. E a vida não é assim, a não ser que você ganhe na Mega Sena e saiba gerenciar o seu dinheiro. E por isso que eu acredito que o dinheiro flui, se você estiver caminhando, buscando seus objetivos, ele vai caminhar aí junto com você, desde que essa sua vontade ela seja genuína, verdadeira, e que você não esteja só pedindo aos céus e esperando aí sem nenhuma ação, né? Eu acho que a forma mais tranquila da gente saber que a gente está
fazendo todo o nosso possível para buscar melhores condições financeiras, para achar grana, seja na estrada, seja na nossa vida fixa aí num local, é a gente fazendo o nosso melhor e entendendo os caminhos que estão sendo abertos aí pra gente. Porque vão ter momentos muito difíceis. Não é que sempre por onde eu passei a grana foi aparecendo porque eu fui, bati na porta e pronto, uma porta se abriu. Não, a gente conta aqui resumido porque a gente está num bate-papo que um dia pode ser uma mesa de bar para a gente conversar com mais profundidade ainda do que a gente já traz aqui. Mas tudo isso leva tempo, leva dedicação, é esforço que você coloca. Também tem lugares que a gente chegou e que a gente resolveu nem procurar emprego, como aconteceu, por exemplo, no motorhome. O motorhome é um estilo de viagem muito diferente do que a gente vivenciou de mochilão. É um controle financeiro muito sensível se a gente compara com o do mochilão, porque se o mochilão acontece algum perrengue, alguma coisa que a gente não está esperando, o máximo que vai acontecer é como aconteceu comigo de a companhia aérea perder a minha mala totalmente, e aí eu ter que construir um mochilão novo, que foi comprar roupa, comprar as coisas, né, de higiene pessoal, tudo mais, e comprar uma mochila nova. Agora, se acontece um acidente na estrada, se quebra uma peça muito importante, o rombo financeiro que o motorhome traz para você é uma coisa que, por mais que eu já tivesse essa consciência de como era viver na estrada, essa vida de motorhome, ela me ensinou esse novo lugar, assim, que é uma coisa que eu confesso que foi muito difícil para eu lidar, de ter essa paciência de saber, calma, Bruno, o carro tá bem, e quando o carro não estava bem, entender o que de fato era um valor justo ou não era, porque o mecânico olha para a mulher e coloca o preço que quer, enfim, isso foi o que mais sofri, com certeza, na estrada, foi essa questão de entender a mecânica do carro e seus custos, porque é uma coisa que você não tem controle, você não tem nenhum controle. E o mochilão, quando você não tem controle, o rombo dele é menor. Então, com certeza, e o que tira o nosso dinheiro da estrada, né? Se eu fosse olhar um mochilão ou um motorhome, o motorhome com certeza esvazia o cofrinho muito mais rápido. Você precisa ter mais grana, sim ou sim, se for comparar com um mochilão, tá? Eu acho que o mochilão é um tipo de viagem mais barato e que você consegue controlar mais os seus custos. Então, você perde uma passagem aérea, você vai comprar outro, não é, ai, quebrou ou queimou o bico injetor. Quando vai chegar a peça, quantos mil custa essa peça, entende? São outras proporções de dinheiro. E outra coisa que eu comentei aqui, que eu quero me aprofundar mais, é com relação a quando a gente decide não trabalhar no local. Isso é uma coisa que envolve um planejamento financeiro, porque, por exemplo, eu mochilei ali pela Espanha e aí a gente decidiu ir para o Marrocos na sequência. Então, eu tive que guardar aquela grana sabendo que a grana ia ser consumida no Marrocos e que em algum momento eu ia precisar fazer mais grana, porque no Marrocos eu não ia trabalhar. Então, você está sempre atenta ali, fazendo os seus cálculos. Eu sempre fui muito organizada assim financeiramente, até porque eu cresci numa família de instabilidade financeira muito grande, então eu sempre quis desde nova, desde o meu começo de trabalho ali, aprender a controlar a minha grana para viver de uma forma mais equilibrada, mais confortável. E aí outra dica que eu te dou, tá? Eu lembro de com 15 anos estar indo e voltando no ônibus ali para o trabalho de aprendiz que eu tinha na Editora Abril e eu lendo o livro de finanças. Eu lembro que uns dos primeiros aí que eu li foram O Pai Rico, Pai Pobre, O Monge e o Executivo. Então, assim, o que você não tem domínio, se você vê que algo na sua vida aí você não tem domínio, vai e estuda para você te trazer uma qualidade de vida melhor. E eu acho que isso ajudou muito na minha vida e ajuda até hoje nessa minha consciência financeira, sabe? Mas indo desses locais que a gente trabalhava aí, então já falei do mochilão, já falei do motorhome, já falei inclusive dos momentos que a gente decidiu não trabalhar na estrada, né? Porque a gente não ia ficar muito tempo ali. Então, exemplo, Marrocos, teve Portugal que a gente também não trabalhou, teve o motorhome todo que a gente não trabalhou porque a gente estava sempre em movimento. Mas eu queria concluir aqui o nosso papo indo para o último exemplo assim, que eu posso te trazer, que talvez se conecte aí mais ainda com a sua vida, que é quando você está vivendo fixa no local, né? Então, como que essa visão de grana, depois de eu já ter rodado por tantos cantos e quando eu decido parar por mais tempo no local, como que ela é influenciada? Eu vou te trazer aqui o exemplo de onde eu vivo hoje, tá? Hoje a gente está no Rio de Janeiro,
provavelmente aí você já saiba, estamos morando aqui desde março. Esse era um sonho bem antigo meu, tá? Desde quando eu fazia bate e volta trabalho dessa empresa de eventos que eu trabalhava lá em São Paulo, eu vinha muito para cá, bate e volta, para eventos, e eu sempre chegava aqui e falava um dia eu vou morar aqui, eu gosto muito dessa cidade, enfim, eu gosto muito de estar aqui no Rio. Só que uma coisa que o Rio tem e já é bem conhecido por é que os aluguéis nas regiões turísticas, então próximo da praia, né, onde a galera circula aqui na Zona Sul, é realmente um valor absurdo, porque tem essa questão da lei da oferta e da demanda, uma coisa natural, desde que o mundo é mundo e que o escambo existe na vida, isso já acontecia. Então, não é uma coisa que vamos brigar contra, a gente só aceita porque onde tem uma imensidão de turistas e principalmente gringos pagando, a galera não vai deixar o valor mais baixo mesmo. E aí, o que a gente faz, né? Eu e Nath, a gente se pegou numa realidade que é assim, a gente ama praia, a gente ama viver próximo à natureza, a gente praticamente vai na praia todos os dias, mesmo que seja rapidinho, e a gente queria poder estar próxima do mar. Só que morar próximo do mar, aqui na Zona Sul, é muito caro. Então, o que a gente pode fazer, né? Quais são as alternativas? E aí eu vou trazer o meu exemplo para você imaginar aí o que você pode transportar para a sua vida dentro dessa realidade também. Quando a gente chegou aqui, claro que a gente queria um espaço só nosso, então alugar um AP só nosso e tudo mais. Só que para você ter uma ideia quanto custa um apartamento aqui nessa região turística, próximo da praia, que a gente vai a pé todos os dias, custa aí numa média entre 5 a 7 mil reais, um AP que não é nem grande demais, nem pequeno demais, nem moderno demais, nem velho demais, vamos dizer assim, basicão, normal, beleza? Aí você avalia dentro da sua condição financeira, vê se acha isso barato ou caro, e é isso, cada um na sua realidade. Para mim e para a Nath, não dava para pagar esse valor no espaço só nosso, então a gente tinha duas opções. Ou a gente escolhia um local só nosso para dentro do Rio e ficava longe da praia, ou a gente alugava um quarto na casa de alguém perto da praia. E claro que por sermos pessoas que priorizamos muito a natureza e que a gente faz questão de estar nesse contato, a gente falou, cara, se a gente mora para dentro do bairro é como se a gente estivesse morando em São Paulo. Então eu prefiro morar perto da praia e alugar um quarto. Por mais que a gente já tenha aí dividido casa, imaginem vocês, né, nesses anos todos na estrada, em quantos hostels a gente já passou, a gente já compartilhou muita casa e a gente não quer mais fazer isso, mas a gente ainda priorizou a natureza, que no momento é o que faz mais sentido. Então, o raciocínio é basicamente esse. Você vai se mudar ao local que você está e o dinheiro ele vai ao seu lado. Porque viver aqui foi a vida que eu imaginei lá atrás, bem desse jeitinho, sabe? Perto da praia, com fácil acesso para os lugares, a pé. Esse estilo de vida que eu gosto e que cada um tem a sua. Agora, uma coisa que você não pode fazer de forma nenhuma é você sair da sua casa, da sua cidade natal aí, sair com a cabeça pensando, eu quero fazer o mesmo dinheiro que eu faço nesse lugar aqui que eu nasci, em qualquer lugar que eu for morar. Isso para mim não faz sentido nenhum, porque cada local que você vai morar é uma realidade, é um custo de vida diferente, são oportunidades de trabalho também totalmente diferentes. Então, por exemplo, com 2, 3 mil reais morando num camping lá em Pipa, eu vivia muito bem, entendeu? Agora, com esse mesmo dinheiro na praia do Rio de Janeiro, eu passo sufoco, entende? Então, não dá para você comparar assim. E por isso que eu espero que depois de tudo isso aqui que a gente conversou, você tenha percebido que o dinheiro ele não é um bicho de 7 cabeças, que dá para ele desenrolar de várias formas na sua vida. O dinheiro ele é um recurso de possibilidades. Ponto. Cabe a você entender aí o que você quer viver. Quanto que aquela vida que você quer viver custa? Se você tem essa grana ou não. Aí, a partir disso, você traça um caminho para chegar lá. Ou, pelo menos, se aproximar daquela vida dentro da sua realidade. Que é o que eu e a Nath a gente fez aqui no Rio. Entendeu? Pelo nosso exemplo. Por isso que eu te recomendo aqui para a gente fechar só 2 coisas, tá? Se conheça e estude. São as 2 coisas que são suas e que você conhecendo os seus sonhos e as suas vontades mais genuínas, eles vão te guiar
para você estudar sobre as formas que vão te levar até esse caminho que você tanto deseja. E aí vai ser da forma que fizer sentido para você. Às vezes a sua forma de estudar vai ser através de livro, igual eu lia no ônibus que eu falei, ou de uma pessoa que já vive dessa forma, que já trabalha daquela outra forma, que faz dinheiro de tal forma, que você vai conversar e vai te ensinar a fazer da mesma maneira, ou um lugar que você vai visitar e que vai abrir a sua mente para algum caminho, entende? Você só precisa se movimentar, entender qual que é a sua questão e buscar em direção àquilo para solucionar a questão da sua vida. Ponto final. Porque o que você tem que sair desse nosso papo, tendo consciência, é o seguinte. Meu sonho é morar na praia. Tá. O que você vai lembrar no futuro depois que você morar na praia? Eu vou lembrar que eu morei numa cobertura do prédio perto da praia, ou eu vou lembrar que eu morei na praia. Entende a diferença? Você vai lembrar do luxo que aquela experiência te trouxe, ou você vai lembrar os sentimentos que aquela experiência te trouxe? Então entenda que colocar o sonho na frente do dinheiro é isso que vai te levar para o próximo caminho de conectar você ao dinheiro. Entendeu? Ele é o seu guia, o seu sonho, quem você é. Nunca o dinheiro vem na frente. Então eu espero ter esclarecido aí algumas dúvidas com esse papo e esse tabu que na maioria das vezes as pessoas não gostam de conversar, mas realmente desejo que eu tenha respondido algumas questões e se tiver mais dúvidas ainda, deixa aí nos comentários que eu faço questão aí de a gente continuar o papo. Até o nosso próximo encontro na BR. Tchau, tchau.